Eu gostaria de saber quantos estiveram aqui hoje pela manhã. Você pode levantar suas mãos. Algumas pessoas. Nós temos aqui uma outra congregação, né? Um outro povo. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E eu preguei ela pela manhã. E eu quero nessa noite continuar compartilhando com você, que não pôde vir pela manhã, a mesma palavra que falamos de manhã. Então, você que vai ouvir agora pela segunda vez, você vai ter a oportunidade de fixar aquilo que nós falamos. E você que está ouvindo pela primeira vez, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu convido você, querido, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Vamos ler o capítulo 22 do profeta Ezequiel. Vamos ler a partir do versículo 6. 22, a partir do versículo 6. Fala sobre o pecado de Jerusalém. Ele diz assim: eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezastes as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue no meio de ti. Comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha do seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomastes extorquindo-o. Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor. Versículo 29. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Versículo 30. Busquei entre eles um homem que trapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Amém. Senhor, Pai santo e amado, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra, pela tua orientação, pelo teu conselho, pela tua exortação. E eu te peço nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor esteja abrindo os ouvidos espirituais dos meus irmãos, preparando-os, ó Deus, para ouvir a tua palavra. E, ó Deus, usa a minha vida para, Senhor Deus, de forma clara e objetiva, expor tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Desde já, Senhor, eu te agradeço e faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, se eu te perguntasse, agora, nesse momento, você gosta de orar? O que você me responderia? Se você me respondesse, não, eu não gosto de orar,
eu iria lhe fazer outra pergunta. Você não gosta de orar, tudo bem, mas você ora? Se novamente a sua resposta for não, eu não oro, eu não posso deixar de dizer para você, querido, você está correndo um sério risco. Porque orar é fazer, pedir, conversar com Deus. Se orar é conversar, fazer petições, pedir ao Senhor, e se você não ora, o seu relacionamento, o seu diálogo com Deus, ele está quebrado. A comunicação, ela não está acontecendo de forma como deveria. Há um ruído. Então eu preciso dizer a você, você precisa orar. Ainda que você não goste de orar, ainda que você não ore, você precisa orar a Deus. Eu incentivo você nessa noite, você precisa falar com Deus. Mas se contrário a isso, você disser para mim, não, pastor, eu gosto de orar, ainda assim eu vou te fazer uma outra pergunta. Como está a sua vida de oração? De que forma você tem chegado diante de Deus para orar, para apresentar a sua vida? Porque, queridos, estamos chegando diante de um Deus Todo-Poderoso. E o tema que eu dei para essa mensagem é você e a intercessão. Se o tema é você e a intercessão, nesse momento estamos tratando do você. Não é para quem ficou em casa, não é para quem não veio ao culto hoje à noite, ou para alguém que você conhece. É para você. Você pode falar para o seu irmão, é para você. Você e a intercessão. Eu gostaria de pedir ao meu amigo Anderson que passasse um vídeo, eu preparei um vídeo, nosso amigo pode dar uma diminuída na claridade. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. Segura um pouquinho, Anderson.
Amém, queridos? Quantos de nós, queridos, temos bem perto de nós situações como esta que nós vimos no vídeo? Jovens que veem os seus pais entrar em conflito, em discussões, jovens que estão vivendo somente com o seu pai ou com a sua mãe por causa de problemas de relacionamento, pessoas que estão enfermas, mulheres que têm os seus maridos se embriagando ou vice-versa. Por esse motivo, queridos, a pergunta que foi feita no início, ela é muito importante, e é importante que você responda a ela para você mesmo. Você que não ora, precisa orar. E você que está orando, você precisa avaliar-se a si mesmo, fazer uma avaliação de como tem sido a sua aproximação diante desse que pode resolver esses problemas que nós acabamos de assistir ainda agora. Orar é proferir discursos, é valer-se da oratória. Você precisa aproveitar tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que Deus tem falado com você, tudo aquilo que tem sido ministrado no seu coração, e tudo aquilo que a Bíblia diz a teu respeito, que Deus fala a teu respeito. Você precisa ter ousadia para chegar diante de Deus e apresentar a Ele a sua causa e a sua petição. Vamos ver o exemplo que Jesus deu para seus discípulos a respeito de orar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Em Lucas, capítulo 18, no versículo 10, Jesus fala assim para os seus discípulos: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, queridos, é um fundamentalista que dizia acreditar em toda a Bíblia. E o publicano era um coletor de impostos, considerado traidor por Israel, a ponto de Israel pensar que eles não mereciam a salvação. E este fariseu e este publicano sobem para orar. No versículo 11 diz assim: o fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse cobrador de impostos. No íntimo, esse fariseu tinha um sentimento de importância, como se ele fosse melhor, como se ele tivesse mais direitos. E no seu íntimo ele dizia: eu não sou como os outros homens. E falava como os homens eram: corruptos, roubadores. E ele também olhava para o publicano, esse que eles pensavam serem traidores de Israel, e dizia: eu também não sou como este homem. Mas a gente continua a leitura, e Jesus fala no versículo 13: mas o publicano, ele ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Enquanto o fariseu, que dizia conhecer toda a Bíblia, ele pensava no seu íntimo como sendo alguma coisa, aquele homem que era considerado traidor de Israel, que não tinha direito nem valor nenhum,
A Bíblia diz que ele sequer ousava olhar para o céu. Ele não se aproximou do templo, ele ficou de longe. Havia nele temor, respeito. E além do temor e do respeito, ele reconhecia quem ele era. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Queridos, esse exemplo que nós precisamos tomar é o exemplo do publicano. Precisamos, nós que oramos e que chegamos diante de Deus, nós precisamos ter ousadia para chegar diante de Deus e antes de fazer qualquer pedido, se apresentar a Ele e dizer: Deus, me perdoa pelas minhas falhas. Eu reconheço, Deus, que eu sou falho. E aí você começa a dizer diante de Deus o pecado que você tem praticado, as coisas erradas que você tem feito. Você se apresenta diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é o Altíssimo, reconhecendo que Ele tem autoridade, reconhecendo que Ele tem o senhorio sobre a sua vida. E você reconhece quem você é. E você chega diante dele com uma expressão de reverência. E eu comentei nessa manhã, queridos, que quando você chega em uma audiência, e está lá fora, estão os advogados, estão conversando, brincando, rindo, contando piada, contando um fato aqui, um fato acolá. Mas quando eles abrem a porta, que eles entram na sala da audiência, e que o juiz está lá sentado e olha para eles, automaticamente eles entram: bom dia, excelência. Muda a atitude, o comportamento muda, faz-se uma reverência àquele que está investido de autoridade. Se diante de um juiz, um homem, aqueles que têm o conhecimento da lei, eles reverenciam, que dirá eu e você, queridos, que temos o conhecimento da vontade do Senhor a nosso respeito? Será que somos aqueles que chegam diante de Deus em reverência e em reconhecimento de quem somos? Ou será que nós somos aqueles que chegam chegando? Não, sabe como é que é, né? Deus me conhece, Deus é meu pai, Deus é gente boa, Ele é o cara, Ele é meu amigo. Deus sabe sabe o que acontece? A minha situação é essa, Deus. Eu sou assim mesmo. Queridos, precisamos reverenciar a Deus. Não chegar diante dele confessando por medo. Não chegar diante dele confessando porque ele é um Deus justo. Mas chegar diante dele por reverência, por reconhecer quem ele é e quem nós somos. Você que gosta de orar e que tem entrado no seu quarto, na sua sala, você que tem gastado tempo de oração, querido, busca qualidade nesse momento quando você chega diante de Deus. Chegue primeiro diante dele em reverência, reconhecendo quem você é. O fariseu, a oração dele não passava dele mesmo. Soberbo, se sentindo, se achando, pensando que era alguma coisa. Enquanto o publicano dava conta, ele sabia quem ele era. Deus conhece o íntimo de cada um de nós, irmãos. Não se engane. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente como você está nesse momento. Deus conhece exatamente a sua necessidade, a sua carência. Deus sabe exatamente o que você precisa. Então precisa haver sinceridade em nosso coração. Porque como poderíamos nós ocultar de Deus alguma coisa? Para onde poderíamos ir da presença? Fugir aos olhos do Senhor? Ou pensar que poderíamos colocar uma capa ou uma máscara para apresentar para Ele uma característica de cristão,
quando ele nos conhece no íntimo, porque foi isso que ele falou do fariseu. O fariseu, no seu íntimo, dizia: eu não sou como esses homens. Deus nos conhece no íntimo, querido. Deus quer usar você, querido, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Mas eu entendo que Deus quer usar você nos ambientes onde você está, de uma forma clara, de uma forma objetiva, e até de uma forma simples, porque o nosso Deus é simples. Nós é que complicamos um pouquinho as coisas. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para você nessa noite é que nós devemos cuidar de manter limpo o nosso coração no que se refere a nós mesmos. Manter limpo o nosso coração no que se refere a nós mesmos. Não é assim que diz o texto quando fala da Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos nos examinar a nós mesmos e cuidar para que o nosso coração esteja limpo. Tiago, no capítulo 4, o texto nos diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o vosso coração. Essa versão, querido, ela está na Bíblia King James. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. A segunda parte diz assim: limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai os vossos corações. Queridos, é tão bacana você olhar para o texto, ver um Deus que olha para mim e para você, conhecendo exatamente quem somos. E ao nos conhecer, Deus não nos repudia e nos afasta, mas pelo contrário, Ele nos chama para perto dEle. Ele fala assim, o texto: achegai-vos a Deus. E eu achei bacana quando ele falou: vós que tem a mente dividida pelas paixões. Porque, queridos, na nossa mente existe um pensamento, um desejo muito íntimo de fazer exatamente aquilo que Deus diz na sua palavra. Existe esse desejo, esse pensamento: eu quero fazer a vontade de Deus. Mas também existe um pensamento, querido, que faz a nossa mente voltar para as coisas desse mundo. Existe uma luta constante no nosso pensamento entre as paixões do mundo e a vontade verdadeira de Deus. E nós desejamos fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Ainda que você esteja assim, talvez você diga assim: olha, eu não posso nem chegar diante de Deus, porque se Deus me conhece, como que eu vou chegar diante dele? Querido, achegue-se a Deus. Não se afaste, mas se aproxime. Achegai-vos a Deus. Limpai as vossas mãos. Confesse o teu pecado, se achega a Ele. E Ele vai te ajudar. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, além de nos perdoar, Ele nos ajuda a mudar. Então não fique aí de longe, não fique correndo, andando distante, como que se escondendo de Deus, não. Pelo contrário, bota a cara, se aproxima de Deus e diga para Deus quem você realmente é. Diga para Deus exatamente como você está. Diga que você não está aguentando mais, que você precisa se livrar disso. E com certeza, queridos, Deus vai te perdoar. Porque Deus é um Deus que perdoa o homem. Aquele que se achega a Ele, queridos, Deus se achega a Ele também. Deus é um Deus que se aproxima de nós.
Deus é um Deus que quer nos apacentar, Deus quer cuidar de nós, Deus quer ficar junto conosco. O assunto é você e a intercessão. E a minha pergunta para você: será que você vai continuar vendo os conflitos e os problemas na tua casa? E vai continuar questionando a atitude da outra pessoa? Ou você vai apresentar essa causa a esse Deus que pode transformar essa situação? Será que você vai olhar para as pessoas e elas vão dizer para você: olha, eu estou enfermo, eu não sei o que eu faço da minha vida? Será que você vai ser mais um que vai falar assim: realmente, a vida está muito difícil, realmente o câncer mata, eu não sei o que vai ser da sua vida não? Ou você vai dizer para ela: olha, eu sei que você está com essa enfermidade, mas eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Pode até ser que ele não tire a enfermidade, mas ele vai sarar o teu coração para você viver uma vida em abundância enquanto estiver nesse mundo. Querido, Deus é um Deus que faz obras maravilhosas. E nós temos cantado esse cântico que diz: algo novo Deus tem para mim. Esse é um tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de conquista. E eu creio, queridos, que estamos vivendo tempo de cura, tempo de restauração, tempo de conquista, porque Deus é um Deus presente, Deus é um Deus real, Deus é um Deus do agora. Deus é um Deus que age, queridos. Então nós precisamos ser ousados para se levantar e dizer: realmente eu estou vivendo um novo tempo. Eu não estou vendo a minha casa transformada, mas eu acredito, Deus é poderoso para transformar a minha casa. Precisamos, queridos, com o que diz respeito a nós, fazer a nossa parte. Com o coração humilde e reconhecendo quem você é, você precisa se achegar a Deus. Jesus também foi um motivador dos seus discípulos. Ele não só falou e deu a expressão de como deveria orar, mas ele também dá orientação aos seus discípulos em como orar. E ele fala assim, aí no capítulo 18 mesmo, de Lucas, ele fala assim no versículo 1, a partir do versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, hei de lhe fazer justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. E aí Jesus responde: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Queridos, Jesus usa uma parábola para dizer para os seus discípulos que eles precisariam orar sempre, sem desanimar. Orar sempre, sem desanimar. Orar em todo tempo e não desanimar. E ele conta que um juiz não temia Deus, não respeitava os homens, mas aquela viúva ia lá e batia na porta dele: julga a minha causa contra o meu adversário. E eu imagino, querido, que todos os dias ela estava lá: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Aquele homem se cansou. E ele falou assim: olha, ainda que eu não temo a Deus e não respeito os homens,
Mas se eu não atender a ela, ela vai continuar vindo aqui me incomodando, então vou atendê-la de uma vez. E aí Jesus, ele faz uma comparação, e ele fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele? A resposta de Deus, querido, é para aquele que clama, aquele que ora. Deus é um Deus que responde oração. Não fará Ele justiça àqueles que clamam dia e noite? Mas sabe por que Deus faz justiça? O versículo continua: já que é longânimo para com eles. Deus é um Deus longânimo. Longânimo quer dizer de grande generosidade. Deus é um Deus generoso, por causa da generosidade dele. E a nossa constância de oração, sem desanimar, Deus, por causa da sua generosidade, ele nos responde. Deus é um Deus que responde oração, queridos. Então nós podemos, com ousadia, permanecer diante dele, orando, 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 falando com ele, contando para ele a respeito da sua casa, seus pais, seus filhos, seus amigos, seu trabalho, sua faculdade, seus irmãos, os problemas que a gente está vivendo na sociedade. Precisamos contar a ele, dizer para ele o que está acontecendo. Isso cabe a mim e a você, querido. É uma decisão que nós temos que tomar, porque Deus não vai nos obrigar a fazer isso. Deus não nos obriga a orar, mas Ele espera que nós venhamos a orar. Ele espera que nós nos apresentemos diante dEle. Ele espera que a gente diga para Ele a necessidade da sua causa. Imagina você, que é pai, que é mãe, e eu falo muito sobre isso. Imagina você, o seu filho, chegar perto de você e te pedir uma ajuda. Será que você vai negar, querido? Você pode até não ajudar naquele momento, porque você não tem como ajudar. Mas Deus não tem essa de não ter como ajudar. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E Ele só não responde porque Ele sabe que nós precisamos de limites. E muitas vezes Ele demora a responder, porque Ele sabe a hora exata de responder aquilo que nós precisamos. Deus sabe a hora exata, querido. Deus não erra, Deus não falha, Deus não chega atrasado. Ele faz exatamente no momento oportuno. A pergunta é: será que eu e você estamos chegando diante dele da forma correta? Estamos apresentando as nossas orações de acordo com a vontade dele, conforme a sua palavra? Ele nos incentiva a orar constantemente. Deus é um Deus longânimo. E longanimidade, querido, é uma disposição natural do ânimo para suportar com serenidade e resignação as contrariedades, os insultos, os vexames e as ofensas. Já imaginou, querido, você tendo uma serenidade e você tendo uma disposição natural? Sabe, normalmente, naturalmente, você é uma pessoa longânima. E você consegue suportar com serenidade e resignação as ofensas, os vexames, os insultos e as contrariedades. É possível eu e você vivermos e sermos assim. Sabe por quê? Porque longanimidade é fruto do Espírito Santo que habita em nós. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, perseverança. Deus é um Deus longânimo, querido. Ele é generoso. Vamos olhar um pouquinho para Ezequiel. 593 anos antes de Cristo, queridos. Uma sentença, um juízo que Deus dá a Jerusalém por causa do pecado que é cometido no meio dela. E ao ler
o capítulo 22, parece que você, quando começa a ler o capítulo 22, você está lendo uma notícia atual a respeito do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, do Brasil. Porque o que estava acontecendo lá em Jerusalém, há 593 anos antes de Cristo, acontece hoje, nos nossos dias, queridos. No versículo 29, Deus apresenta o motivo. Versículo 29 diz assim, lá de Ezequiel: o povo da terra tem agido com opressão, roubando e praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre, o necessitado e o humilde, e tem tratado mal e injustamente o estrangeiro. Isso é desconhecido para mim e para você? O que tem acontecido na nossa cidade, querido? O juízo e a sentença que Deus lança para Jerusalém, é quase que possível você perceber que o que nós estamos experimentando em nossa nação, na nossa cidade, é a consequência da ação do povo. O pecado da sociedade traz sobre a sociedade consequências. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, queridos. Deus vê todas as coisas. Tudo que o homem pratica, lá em Provérbios diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele contempla os maus e os bons. Deus está olhando todas as coisas. E ao observar todas as coisas, queridos, Deus precisa tomar uma atitude. Quais são as queixas e os motivos apresentados por Deus? Opressão, atos de tirania, roubo, crueldade, violência, injustiça, desrespeito à sociedade, desrespeito pelo direito, tanto de indivíduos como da sociedade. E você pode ver isso de diversas formas. Roubo acontecendo de forma violenta. Pode ser que entre nós sejam pessoas que têm experimentado serem subtraídos de si o seu pertence de forma violenta e agressiva. Notícias que vêm pela televisão, ouvindo falar sobre o recurso que era para ser liberado e direcionado para uma das áreas sociais e são desviados e indo para o bolso de alguém. Injustiça, querido. Atrocidades acontecendo, você liga a televisão e é tanta violência. Deus olhou para a cidade e decidiu que julgaria a cidade. E eu acredito, queridos, que Deus olha para o Brasil e é tanta podridão, é tanta mentira, é tanta corrupção, é tanta injustiça, que Deus está a ponto, querido, mas será que Deus mudou? A Bíblia nos diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. No versículo 30 diz que Deus olha para Jerusalém, e Deus não vai em outra nação buscar alguém, mas Deus olha para Jerusalém, para o pecado que Jerusalém está cometendo, e Deus procura no meio de Jerusalém um homem, alguém que levantasse a brecha, alguém que edificasse o muro. Vamos ler o versículo 30, que diz assim: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro fosse todo ruísse, alguém que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. A vontade de Deus, queridos,
era não destruir, ele queria encontrar, ele procurou. Se ele procurou, é porque ele buscava encontrar alguém. Um homem que se levantasse, que consertasse o muro, porque quando ele fala de um reparador, querido, o reparador é alguém que tem conhecimento para construir um muro, alguém que tem aptidões para edificar um muro, para consertar aquela brecha. Então eu acredito, quando Deus fala isso, que Deus procura hoje, em meio à política no Brasil, um homem que se chame pelo nome dele, um político que seja justo, que se levante para restaurar, que se levante para elaborar leis, para decidir as leis que favoreça a sociedade. Um homem que seja justo, procurando no meio da saúde, no meio da educação. Deus procura um justo que se levante para tapar a brecha, para colaborar com ele. Deus procura um reparador. Deus procura um profissional, um juiz, um magistrado, que julgue com justiça, que julgue com equidade, que Deus possa usá-lo para favorecer o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva. Eu acredito, queridos, que hoje Deus ainda, quando está olhando para o Brasil, para Rio de Janeiro, São Gonçalo, esperando encontrar um justo que se levante, um profissional qualificado, que faça a diferença. Mas talvez, querido, você não seja aquele homem que está na política ali dentro da prefeitura, no gabinete, no palácio, na presidência. Talvez você não tenha acesso a esses lugares. Mas a Bíblia nos diz que Deus também, ao procurar um restaurador, Ele também procura alguém que se prontificasse a ficar na brecha. Alguém que voluntariamente dissesse assim: não, eu não concordo, está errado. Porque a palavra de Deus não diz isso. E essa pessoa entra na brecha. E quando eu digo entra na brecha, querido, eu imagino o diabo oprimindo, o diabo manipulando. Quando eu falo diabo, eu falo o diabo e os seus enviados. Manipulando, oprimindo, usando pessoas para trazer o caos. E quando você vê o inimigo vindo contra uma pessoa, você entra entre ela e o diabo. E você começa a repreender o demônio. E ao mesmo tempo você apresenta a causa dela diante de Deus. E você começa a clamar a Deus a favor dela, contra Satanás e seus demônios. Isso é intercessão, queridos. Intercessão, interceder é colidir com violência. Interceder é você se levantar com autoridade. Interceder é você se levantar com ousadia. Interceder não é você... Ah, Deus, estou aqui na tua presença. E nessa hora Deus repreende o diabo. Ah, diabo, sai em nome de Jesus. Sai porque essa vida pertence a Deus. Ah, demônio, vai embora. Queridos, eu brinquei de manhã, né? Eu tenho mesmo. Eu tenho um cachorro lá em casa. O nome dele é Hunter. Aí eu falo assim: sai, Hunter. E ele nem dá bola para mim. E eu falo: sai, cachorro. Ele dá uma voltinha assim, volta, olha para mim e continua ali balançando o rabo. Mas tem uma hora que eu me invoco: sai, rapaz! Aí ele... Mas ainda assim para na porta, tá? Aí ele para na porta, roda um pouquinho, dá aquele olhadinho. E se eu marcar bobeira, ele volta. Querido, não pense você que quando você entra na brecha na vida de uma pessoa e que você fala: eu te repreendo, demônio, não pense você que ele simplesmente vai embora e acabou o papo.
Se você ficar quietinho, ele fica por ali, vai disfarçando. Daqui a pouco ele está oprimindo a pessoa de novo. Mas você precisa, com autoridade e ousadia, mandar embora na autoridade do nome de Jesus, porque na autoridade do nome de Jesus ele vai, querido. Ele vai. Você não é alguém que fica ali paradinho, sabe? Você é alguém que se levanta, sabe, indignado. Está na hora, querido, de você que é mãe, se indignar de ver o seu filho nas drogas. Está na hora de você que é pai, se indignar de ver a sua filha vivendo uma vida qualquer. Não, você precisa se levantar diante de Deus, com autoridade, e dizer: Deus, basta, eu quero a minha filha de volta. Deus, eu rejeito toda obra maligna de Satanás na vida da minha filha. Eu levanto as minhas mãos e, como pai, eu abençoo em nome de Jesus. Eu profetizo, ela vai voltar. Eu profetizo, meu filho vai voltar. Eu profetizo, a minha família vai mudar. Queridos, nós precisamos nos indignar e nos levantar em autoridade, e nos levantar com ousadia, e declarar e profetizar: esse é o novo tempo. Eu estou vivendo um novo tempo. É tempo de restauração da minha casa. É tempo de cura na alma, queridos. Querido, está na hora de se levantar. Basta de ver crente oprimido, crente choramingando pelos cantos: eu estou com depressão, estou deprimido, eu não aguento mais, não sei o que vai ser da minha vida, não sei. Querido, está na hora de se levantar. Que você fica mal, eu entendo, querido, porque a opressão existe. Eu entendo que a dificuldade vem, mas você, ao ouvir uma palavra de ousadia, uma palavra de fé, você precisa se apropriar dessa palavra, querido, e se levantar na autoridade do nome de Jesus, e dizer para você mesmo: depressão, vai embora, porque eu recebi a palavra de vida, eu recebi a palavra de cura, eu recebi de Deus. Vai embora depressão, vai embora ânimo. Queridos, precisamos nos levantar. Se você for olhar a Escritura e olhar para Abraão, você vai ver Deus dizendo que vai destruir Sodoma e Gomorra. E quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão se levanta e fala assim: Deus, tu vai destruir o justo com o injusto? Não usaria de misericórdia o juiz de toda a terra? Está lá em Gênesis, querido. Não usaria de misericórdia o juiz de toda a terra? Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a terra com 50 justos? Aí Deus responde para ele: não, Abraão, se houver 50 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade por amor a eles. Quantos justos tem aqui, querido? Você que é justo diante de Deus, saiba, a tua oração muito pode em sua eficácia. Você foi justificado por Deus, você é um justo, e a tua oração tem muita eficácia. Você pode se levantar diante de Deus a favor da terra, a favor de São Gonçalo, a favor do teu bairro. Está na hora de você olhar para o teu bairro e declarar: vai mudar. Está na hora de se levantar, querido. Sabe quando você passa pela rua, aí está lá aquele cara com fuzilzão, e você passa ali, tomara que ele nem me veja. Não tem problema não, pode passar escondido. Mas depois que você passar, eu te repreendo, Satanás. Deus, tu vai livrar a vida desse homem. Ele vai se transformar num homem de Deus. Deus, eu creio, tu és poderoso para mudar. Alcança a vida dele, regenera o coração dele, Deus. Porque se o Senhor regenerar o coração dele, ele muda. O nosso Deus muda a vida de um homem. E eu queria continuar, queridos. Tanta coisa para a gente conversar. Vamos nos colocar de pé. Esse é um novo tempo, querido. Deus conta com você, viu? Talvez você esteja aqui nessa noite e diga para mim assim: pastor, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida. Eu até gosto de orar, mas eu não estou conseguindo orar, não. Estou tendo dificuldade para orar. Eu quero convidar você nessa hora, querido, a pôr as suas mãos no seu coração.
E eu te convido a pedir a Deus para limpar o teu coração. Pede a Deus para ajudar você, para que você consiga realmente ser um homem que ora. Um homem de fé, uma mulher de fé. Querido, que você possa reconhecer nessa noite a dificuldade que você tem vivido para a oração, a dificuldade que você tem sentido para orar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que restaure o lugar da oração na tua vida. Na autoridade do nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos sobre a sua vida. E eu declaro nessa noite que toda a opressão que tem vindo sobre a sua vida, que tem trazido dificuldade para você se achegar a Deus, eu declaro nessa hora, seja pelo poder do nome de Jesus, toda opressão enfraquecida na autoridade do nome de Jesus, e que você receba nessa noite ânimo novo, forças novas, novas forças, novo vigor. Que você receba do Senhor nessa noite uma unção que venha dos altos céus para animar o teu coração, levar você a entrar no lugar da oração e romper com toda a resistência e a dificuldade. Eu te abençoo, querido. Eu te abençoo para que você se levante na presença do Senhor com palavra profética, com palavra de autoridade, com palavra de governo, para abençoar a nossa sociedade, para abençoar os lugares de autoridade na nossa cidade. Eu te abençoo, querido. Eu te abençoo e profetizo sobre a sua vida que você possa ser um homem e uma mulher que entra para o lugar da oração. E no lugar da oração, você apresenta a Deus a presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, o Senado, a Câmara dos Deputados, as forças militares, as forças auxiliares. Eu te abençoo para que você seja voz profética a favor dos governos, das instituições financeiras. Eu te abençoo para que a sua mente, Deus traga a memória, traga a sua mente. Eu te abençoo para que você entre na brecha a favor do INSS, para que você entre na brecha a favor do povo, a favor da igreja do Senhor. Eu te abençoo, querido. E se você recebe a bênção, levante as suas mãos e comece a agradecer a Deus. Agradece, Deus, obrigado. Obrigado, eu vou vencer a dificuldade da oração. Você precisa declarar: eu vou vencer a dificuldade e o lugar da oração. Eu vou estar diante de Deus. Comece a orar, queridos. Comece a orar, comece a falar aí. Você já recebeu a imposição de mãos, já foi liberado sobre a tua vida a bênção. Comece a orar, ora pela tua casa, ora pela tua vida, levanta a tua voz em oração. Ora pelos seus filhos, querido. Abençoa o teu filho, a tua filha. Ora, abre a tua boca. Ora pelo teu próprio negócio. Ora pelo teu próprio negócio, começa a declarar: vai haver recurso. Começa a declarar: o meu negócio vai produzir, vai prevalecer, vai chegar compradores. Eu vou vender, eu vou vender, eu vou cumprir as minhas responsabilidades financeiras. Se você está desempregado, começa a declarar: Deus, eu declaro, a porta vai se abrir. Começa a declarar que a porta de emprego vai se abrir para você, querido. É importante que você libere a sua voz e diga: Senhor, eu acredito, eu acredito. Eu convido os obreiros a se chegarem, pode se chegar. Continua orando, querido, continua orando. Continua dizendo para Deus que você acredita. Continua dizendo a Deus que você acredita. Continua orando, querido, continua orando. Não para de orar, ora pela sua vida. Glória a Deus. Continue glorificando o nome do Senhor.
Você foi chamado por Deus. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Faz parte desse povo santo. Nação santa. Povo exclusivo do Senhor. Ele te chamou para proclamar as boas novas da salvação. Ele te chamou para ficar de pé. Ele te deu poder e autoridade para que no nome de Jesus repreenda todo mal. Repreenda a todos os principados e potestades, a todos aqueles que se levantam contra a sua família. Em nome de Jesus, toma posse, queridos. O Senhor te chamou para anunciar que Ele vem. O Senhor vem. Aleluia! Glória a Deus! A minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Glorifique o nome do Senhor. Tu és digno de louvor. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glórias, glórias ao teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Salvação é a ti. Nos rendemos a ti, Jesus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Glórias ao Senhor. Tu és Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Ora, vem
Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para aqueles que permanecerem firmes. Aqueles que perseveraram. Ele vem buscar. Aleluia. Creia que você, ao participar da ceia do Senhor, você está anunciando que Ele vem. Aleluia. A ceia do Senhor produz em nós muitas razões para nela participar. A ceia do Senhor é um ato de obediência de cada um de nós. A Santa Ceia é uma razão pelo qual traz à memória a morte do Senhor Jesus. Leva-nos a confessar que pelo sangue de Jesus nós temos o perdão. Aleluia. A ceia do Senhor, nós participamos para ter comunhão com Ele, com o Senhor Jesus e comunhão com os irmãos também. A Santa Ceia, nós participamos da vida eterna. Aleluia! Participamos da ceia do Senhor para declarar toda a nossa gratidão e adoração ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Você tem gratidão? Diga para Ele: Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Para Ele, onde posso me achegar.
já foi dito aqui nesta noite, se faz necessário que antes de participarmos da mesa do Senhor, devemos nós nos analisar. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, mostre-me, fala comigo, Senhor. Eu quero andar em obediência à Tua palavra, ó Deus. Leva-me, ó Deus, a liberar o perdão. Aleluia. Ó Deus, Tu sondas o coração do homem. Tu sabes, ó Deus, o que se passa com cada um de nós. Nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite, neste momento, participando da mesa do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que Tu tens uma bênção para cada um de nós, ao comermos o pão, ao bebermos o cálice. Nós, ó Deus, assumimos o compromisso de manter esta aliança com o Senhor, de andar nos Teus caminhos, de obedecer a Tua palavra, de poder, ó Deus, ser obediente a Ti e anunciar o Evangelho, a palavra de Deus que salva, que cura e que liberta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando estava à mesa com os seus discípulos, naquela noite em que Ele foi traído, Ele repartiu o pão e deu a cada um deles. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Levante o pão, agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, mas eu quero assumir diante do Senhor esse compromisso de melhorar, de me aplicar à oração, de Te buscar em todo tempo. Oh Deus, obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor por nós. Que amor é esse? Obrigado, Jesus. Abençoa, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Comamos o pão. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor me faz lembrar que no momento como este,
depois da 4ª angioplastia que eu tinha me submetido e que os médicos disseram, não tem mais jeito para você. Lembro-me quando a pastora Dulce, ela me chamou nesse púlpito, quando estávamos celebrando a Santa Ceia. E quando nós estávamos com o cálice nas mãos, ela disse para o Senhor e disse para mim, diácono Adilson, porque na época eu era diácono, receba o que você precisa, a sua cura. Toma posse da bênção do Senhor. Porque a ceia do Senhor, ela produz bênçãos em nossas vidas. E eu falei para o Senhor, Deus, eu creio que neste cálice, o teu sangue é poderoso para entrar por dentro das minhas artérias e para desobstruir e para limpar e me dar uma nova vida. Aqui estou. Já fazem 4 anos depois que o médico disse que não tinha mais jeito para mim. Erga o teu cálice. Tome posse da sua bênção. Aleluia. Profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Declare a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu corpo. O sangue de Jesus é poderoso. Ele cura. Ele liberta. O sangue do Senhor. Oh Deus, obrigado Jesus. Obrigado Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Aleluia. Eu recebo, ó Deus, a tua bênção, Pai, neste momento. Eu te agradeço, em o nome de Jesus, Pai. Que toda a igreja diga amém. 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 Bebamos o cálice. Glória a Deus. Agradeça a Ele. É hora de você agradecer a Ele. Aleluia. Eu tenho parte contigo, Senhor. Tu és o meu Deus e eu sou o teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Isso. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Queridos, estende as suas mãos para o Senhor. Que Deus abençoe você, querido. Que a sua semana seja uma semana de bênção. Uma semana de vitória, uma semana onde você desfrute da bênção e do poder de Deus. E eu te abençoo para que você seja instrumento nas mãos de Deus a favor da vida de outra pessoa. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Vá em paz, querido. Uma boa noite para você, em nome de Jesus.